A gente está com imagens ao vivo do Globocop, agora imagens do chão também, tentando registrar o momento em que Sérgio Cabral vai sair do carro da Polícia Federal, que chegou há alguns minutos na sede da Polícia Federal, na zona portuária do Rio de Janeiro. A gente agora com imagens do alto do Globocop, tentando acompanhar e registrar o momento da saída de Sérgio Cabral, no momento em que ele entrou no carro, na casa dele no Leblon. A gente não conseguiu, enfim, registrar, havia um grande tumulto ali. E a gente conversa agora com o comentarista de política da Globo News, Valdo Cruz, sobre essa operação. Valdo, bom dia. Ontem a gente teve a prisão do ex-governador do Rio, Antônio Garotinho. Agora, a prisão de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio também. É claro que são situações diferentes, mas o fato é que são dois nomes de peso que foram presos em 2 dias. Então, eu queria que você contasse para a gente qual é o peso simbólico dessas duas prisões. Bom dia, Eric. Bom dia, Heloísa. Realmente, nesse momento que o Rio de Janeiro enfrenta de crise fiscal, de tensão social com os protestos de servidores na rua, 2 prisões de 2 políticos tão importantes assim do Rio de Janeiro realmente tem um impacto muito importante ali na vida do Rio, do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Como a Cristiana falava há pouco tempo, o Sérgio Cabral dominava a política do Rio de Janeiro até pouco tempo, foi governador por 2 mandatos, senador por 3 mandatos, conseguiu fazer o seu sucessor, que é o Luiz Fernando Pezão, e agora a gente viu que o Eduardo Paes era o prefeito do Rio, mas perdeu a eleição, e agora com todo esse cenário de escândalo, de corrupção, com o Sérgio Cabral sendo preso, isso demonstra que o PMDB está num momento de ocaso dentro do Rio de Janeiro, um momento em que você tinha até pouco tempo o Sérgio Cabral como eventual candidato à presidência da República, depois o próprio Eduardo Paes também foi aventado como um candidato à presidência da República, e agora os grandes líderes do PMDB passando por momentos complicados, o Eduardo Paes não conseguindo fazer o seu sucessor na Prefeitura do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral agora preso, com o seu sucessor, Luiz Fernando Pezão, enfrentando essa crise fiscal no Rio de Janeiro, como essa investigação bate em cheio no Sérgio Cabral, deve preocupar muito o atual governador Luiz Fernando Pezão, afinal eles são muito próximos, então o cenário é muito ruim. Olha, Eric, olha, Heloísa, eu falava agora de manhã com uma autoridade aqui de Brasília que costuma acompanhar essas investigações de perto. Aqui em Brasília todo mundo tem acordado muito cedo por causa dessas operações, e essa pessoa me falava exatamente o seguinte: olha, é bom notar que essa prisão acaba dando argumento para os servidores que estão indo à rua protestar contra o ajuste fiscal, dizendo que essa crise fiscal não é só por causa de uma imprevidência na gestão do governo, mas também por questões de desvio de recursos. Ou seja, tudo isso acaba gerando ali um caldo dentro do Rio de Janeiro contra os políticos, principalmente contra aqueles políticos que estavam no comando do Estado até pouco tempo e ainda estão, né? Como no caso do Fernando Pezão, né, Eric, né, Luísa? Pois é, Valdo, eu queria até relembrar com você aqui uma das situações mais marcantes durante a gestão Sérgio Cabral foi uma viagem da cúpula do governo do Rio de Janeiro, que apareceu dançando com guardanapos na cabeça, e toda aquela cúpula do governo Sérgio Cabral, a gente vê aí agora nessas prisões, tem Wilson Carlos, Carlos Miranda, Hudson Braga, que são pessoas ligadas ao governo Sérgio Cabral e alguns ligados até mesmo ao governo atual do Pezão, né? O Hudson Braga saiu agora no começo do ano do governo, mas ele era chamado de Pezão do Pezão, ou seja, uma pessoa tão próxima que fazia parte ali da figura do Pezão. Como que fica agora todas essas pessoas no entorno também que participaram desse governo e que com esses acontecimentos que a gente está acompanhando ao vivo aqui na Globo News, com essas prisões, fica todo mundo chamuscado? Todo mundo, né, Heloísa, fica chamuscado, e uma tendência muito forte de todo esse grupo que apoiava o Cabral, que estava também em torno do Pezão, agora não tem muito futuro político pela frente pelo Rio de Janeiro. Então, dificilmente nós teremos um candidato do PMDB do Rio de Janeiro com chances de ganhar a reeleição. O Pezão dificilmente consegue uma reeleição. É muito difícil imaginar que ele vai conseguir reverter o quadro fiscal do Rio de Janeiro para recuperar o Estado a tempo de se transformar em um candidato forte novamente para tentar uma reeleição. Então, é muito difícil. Eu acho que ele não pode candidatar a reeleição, não sei, eu acho porque ele ocupou o cargo do Sérgio Cabral. Mas o PMDB dificilmente terá um candidato forte ao governo do Rio de Janeiro, exatamente por causa dessa crise, não só política, mas que virou uma crise também policial.
Então, não só o Sérgio Cabral, o Pezão, mas também todo o entorno deles acaba sendo chamuscado. Isso compromete, como eu havia dizendo, todo o futuro político do PMDB no Rio de Janeiro, que estava se despontando como um grande ponto central de formação de gente, de candidatos a potencial presidente da República para o país. Então, assim, é muito ruim para o PMDB, preocupa muito Brasília, viu, Luísa, nesse momento, afinal, você está chegando mais próximo do PMDB, né? O Sérgio Cabral, até pouco tempo, era uma liderança muito importante no PMDB, com muita influência em Brasília, o Pezão também, e agora com isso também gera muita preocupação no PMDB nacional, porque fica aquela imagem, né? Quem pode ser o próximo, a próxima figura política do PMDB que pode ser alvo de alguma operação da Lava Jato. A gente sabe que vem por aí a delação da Odebrecht, da construtora Odebrecht, e fala-se muito que tem muito político do PMDB que pode ser citado nessa delação. Então, assim, é um momento delicado para o PMDB, é uma figura importante do partido sendo presa hoje. A gente lembra, né, que o presidente da República hoje, Michel Temer, é do PMDB. Então, isso tudo pode ali gerar muita instabilidade, muita apreensão, viu, Luísa, viu, Eric? Aqui em Brasília hoje o pessoal aqui deve ter acordado muito cedo. Eu já conversei com gente aqui logo cedo. Então, o clima é de apreensão aqui em Brasília, não só no Rio de Janeiro, e a gente sabe que no Rio de Janeiro vai acabar fervendo com essa informação, dando mais argumento para protesto na rua. Então, o dia vai ser quente aí no Rio de Janeiro e também aqui em Brasília, viu, Luísa? Pois é, Evaldo, é importante a gente ressaltar, como você dizia, é o partido do presidente da República e também continua a ser o partido que governa o Rio de Janeiro com Luiz Fernando Pezão e que também tem o controle da Assembleia Legislativa, com Jorge Pisciani como presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.